Elon Musk ganhou reputação como um gênio excêntrico e controverso no Twitter, mas sua fama é principalmente atribuída às suas invenções inovadoras, em vez de suas discussões menores, previsões futurísticas ou confrontos com personalidades influentes. Apesar das adversidades, Elon Musk decidiu recentemente compartilhar com o público as possíveis consequências decorrentes do secamento do rio Eufrates. Tal divulgação tem despertado de forma considerável o interesse nas pessoas, levando a um aumento significativo nas pesquisas sobre o Eufrates no Google. Qual é o motivo desse assunto ser tão fascinante? Segundo a Bíblia, o fim do mundo ocorrerá quando o rio Eufrates estiver completamente seco. Mas o que Elon Musk está tentando transmitir com seu aviso de cuidado? É isso que você vai descobrir hoje. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo novo que colocarmos aqui. Elon Musk continua a informar as pessoas sobre ameaças e perigos iminentes. Recentemente, ele fez um alerta sobre a possibilidade de o rio Eufrates ficar sem água. O Eufrates é um rio de grande importância histórica, que testemunhou eventos cruciais. A partir de agora, nós vamos tentar estabelecer uma conexão entre os eventos mencionados na Bíblia e esse recente alerta do Elon Musk. Desde que Jesus Cristo afirmou que somente Deus sabe quando ocorrerá a sua segunda vinda e quando uma nova geração surgirá, pregadores e indivíduos autodenominados profetas do Apocalipse têm feito previsões sobre o momento em que isso acontecerá. O julgamento final de Deus está se aproximando, possivelmente durante nossa vida, então é importante se preparar. Nas últimas semanas, os profetas nos apresentaram novas razões para acreditar que o fim do mundo está próximo. Essas profecias têm gerado debates intensos em sites, grupos de estudo bíblico e igrejas. Mas por que todos estão tão assustados? Qual é exatamente o motivo? Precisamos contar uma história assustadora sobre o rio Eufrates para que você possa entender. Muitas culturas cresceram e prosperaram ao longo do Eufrates, especialmente no passado. Um dos grupos mais importantes na região foi o Reino Mesopotâmico. A Mesopotâmia estava situada na antiga terra fértil, entre os rios Tigre e Eufrates. Essa região do mundo é atualmente localizada no Iraque. O rio Eufrates é o mais longo da Ásia Ocidental, estendendo-se por 2.700 quilômetros. Sua nascente está localizada no leste da Turquia, e ele flui até o Golfo Pérsico. Ao longo de seu curso, o rio atravessa o Iraque, a Síria e a Turquia. O Eufrates é cercado por uma grande diversidade de vegetação. Por milhares de anos, as pessoas têm modificado a maior parte das terras ao redor do Eufrates, mas ainda é possível encontrar algumas plantas antigas sobrevivendo lá. A maior parte da água do rio Eufrates é proveniente de chuvas e do derretimento da neve, resultando em seus maiores fluxos nos meses de abril e maio. É provável que você já esteja familiarizado com a Babilônia. Essa região do rio costumava ser um exemplo representativo de seu transporte de água. A Babilônia foi a capital do vasto Império Babilônico. Há mais de 4.000 anos, a cidade começou como um pequeno porto nas margens do rio Eufrates e hoje está localizada no Iraque. Os vestígios da antiga Babilônia ainda podem ser encontrados na região. Durante o reinado de Hammurabi, a Babilônia se tornou uma das cidades mais poderosas de sua época. As fronteiras do sudoeste asiático foram alteradas quando o Tratado de Lausanne foi assinado em 1923. Esse tratado marcou a divisão do Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial. O tratado estabeleceu que os 3 países situados ao longo do rio Eufrates, Turquia naquela época, França com seu mandato na Síria e Reino Unido com seu mandato no Iraque, deveriam chegar a um acordo sobre o uso da água do rio e a construção de infraestrutura hidráulica. O acordo de 1946 estipulou que a Turquia deveria notificar o Iraque caso houvesse qualquer alteração no fluxo do sistema dos rios Tigre e Eufrates. Além disso, o Iraque obteve permissão para construir represas em território turco, visando controlar o fluxo do rio Eufrates. Nos anos 1970, a Turquia deu início ao projeto Sudeste da Anatólia, conhecido como GAP. Esse ambicioso projeto tinha como objetivo aproveitar as águas dos rios Tigre e Eufrates para fins de irrigação, geração de energia hidrelétrica e impulso à economia na região sudeste do país. As primeiras represas construídas no rio Eufrates foram a represa de Kamban, na Turquia, e a represa de Tabqa, na Síria, ambas concluídas no mesmo ano. Em 1975, os reservatórios dessas represas foram preenchidos. No entanto, nesse mesmo período, ocorreu uma seca muito severa na região, resultando em uma diminuição significativa do fluxo de água que chegava ao Iraque pelos rios.
Em 1973, o volume de água era de 159 quilômetros cúbicos, enquanto em 1975 havia apenas 4 quilômetros cúbicos disponíveis. Devido à situação mencionada, o Iraque ameaçou bombardear a represa de Tabqa, gerando uma preocupação global. No entanto, por meio de negociações e com a intervenção da Arábia Saudita e da União Soviética, o Iraque e a Síria conseguiram chegar a um acordo. A construção de represas e sistemas de irrigação ao longo do Eufrates teve um impacto significativo no meio ambiente e na cultura de cada país situado às suas margens. Desde então, as represas construídas para conectar os rios Eufrates e Tigre resultaram na destruição de 382 aldeias, obrigando aproximadamente 200 mil pessoas a se deslocarem. No entanto, nos últimos anos, tem havido uma preocupante redução no nível de água do rio. A quantidade de água que flui da Turquia para a Síria é atualmente inferior a 200 metros cúbicos por segundo, o que corresponde a menos da metade do acordo estabelecido pelos dois países em 1987. Fotos recentes capturadas ao longo das margens do rio Eufrates revelam uma significativa redução do seu fluxo. Uma grande extensão do rio secou, transformando áreas que antes eram vitais para as comunidades em desertos áridos. Imagens da represa de Rojava, a segunda maior represa no rio Eufrates, na Síria, revelam uma drástica diminuição no nível da água. Nos últimos anos, o uso do Eufrates como uma ferramenta de pressão contra a Síria resultou na interrupção do fluxo de água para o Iraque e a Síria por parte da Turquia. Em 1987, os governos de Damasco e Ankara firmaram um acordo que estabelecia que a Turquia deveria enviar 500 metros cúbicos de água por segundo para a Síria. No entanto, o país invasor está falhando em cumprir sua parte do acordo e está fornecendo apenas 200 metros cúbicos de água por segundo, em vez dos 500 metros cúbicos acordados. A partir do solo, é evidente a baixa dos níveis de água. A escassez de água resultou na diminuição dos níveis dos lagos das represas na Síria, afetando a produção e o fornecimento de eletricidade na região. Além disso, a disponibilidade de terras ao longo do Eufrates para fins agrícolas diminuiu significativamente. Um aspecto crucial é a crescente dificuldade em obter água potável. As pessoas estão sofrendo com doenças devido à situação atual. O governo autônomo do norte e leste da Síria tem alertado que o plano do governo turco de reduzir o nível do rio Eufrates resultará em crises humanitárias e colocará em risco a vida de aproximadamente 9 milhões de sírios que vivem ao longo do rio. As autoridades responsáveis pelas represas no norte e leste da Síria têm apelado a grupos de direitos humanos e à comunidade internacional para intervir e interromper as ações da Turquia. No entanto, as pessoas estão profundamente preocupadas com a rapidez com que o rio histórico está desaparecendo. Os geólogos também estão preocupados com a redução dos níveis de água, o que dificulta a compreensão da causa desse problema alarmante. Além disso, a ONU emitiu um alerta de que as ondas de calor na região do Mediterrâneo se intensificarão. Diante da falta de explicações claras para o esgotamento do rio, algumas pessoas têm levantado a possibilidade de conexões com o livro do Apocalipse da Bíblia. Há menos surpresa entre as pessoas em relação a essa mudança, pois acreditam que ela é uma realização das profecias bíblicas. O que mais assusta é a percepção de que as previsões do fim do mundo descritas na Bíblia estão se desdobrando diante de seus olhos. Muitas pessoas interpretam partes significativas do livro do Apocalipse como indicando a importância do Iraque quando o mundo chegar ao seu término. No capítulo 16 do livro do Apocalipse, há uma referência ao rio Eufrates. É descrito que o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio, o Eufrates, e suas águas foram secas, preparando o caminho para os reis do Oriente. Conforme mencionado nesse versículo bíblico, o sexto anjo derramou sua taça no rio Eufrates, resultando em sua secagem. Esse acontecimento está relacionado ao conteúdo das taças e aos julgamentos que ocorreram no passado, resultando na perda ou contaminação da maioria das águas do mundo. Essa ação não tem como objetivo deteriorar a qualidade da água ou impedir que as pessoas a utilizem. Em vez disso, parece ser uma referência à remoção de uma barreira defensiva, permitindo que os reis do Oriente avancem. A Bíblia faz menção por 5 vezes ao Eufrates como sendo o grande rio. O rio Eufrates servia como fronteira oriental das terras de Israel. Israel estava protegido, pois era desafiador atravessar o rio e havia um deserto entre eles e Canaã, a terra prometida, a oeste. O Eufrates percorre mais de 3.000 quilômetros em direção à Palestina antes de virar para o sudeste e seguir em direção ao Golfo Pérsico.
No primeiro século, época em que o Apocalipse foi escrito, o rio Eufrates servia como uma divisão entre o Ocidente e o Oriente. Os reinos da China e da Índia estavam localizados a leste do rio. Há muito tempo, o exército persa, liderado por Ciro, conquistou a Babilônia ao alterar o curso do rio Eufrates, que passava pela cidade. Devido ao rio Eufrates estar seco, eles foram capazes de marchar para dentro da Babilônia e conquistá-la. De acordo com a descrição da Grande Tribulação, um inimigo vindo do leste atravessará o rio Eufrates, passará pela Babilônia e avançará em direção à Palestina. Em Apocalipse 9, versículo 14, Deus diz ao sexto anjo com a trombeta para liberar os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Isso pode ter um significado especial. A Bíblia também menciona que João ouve uma voz vindo dos 4 chifres do altar de bronze. Essa voz instrui o sexto anjo com o sino a libertar os 4 anjos que estão detidos no Eufrates, que costumava ser a fronteira entre Israel e a Assíria. No Apocalipse, somos lembrados de que Deus está no controle de tudo, seja permitindo que aconteça ou causando que aconteça. Nos tempos finais, o mal não poderá escapar das consequências. É mencionado que os seres amarrados são demônios, que são anjos que caíram do céu. Eles frequentemente habitam em correntes de trevas sombrias. As pessoas reconhecem que o pecado está relacionado ao Vale do Eufrates, onde esses 4 anjos estão aprisionados. É provável que o primeiro assassinato tenha ocorrido próximo ao Jardim do Éden, no Vale do Eufrates. Recentemente, tem havido relatos de vozes estranhas emergindo do leito de um rio que está secando. Esses acontecimentos podem ser interpretados como uma forma de reforçar a ideia de que esse caminho é seguro. Isso torna mais fácil para as pessoas acreditarem que os eventos atuais são um sinal de que Cristo retornará para derrotar seus inimigos e estabelecer seu reino celestial. O pastor Joseph Cabuleta, líder do Ministério dos Vigilantes, realizou recentemente uma reunião em Umé, onde exortou o povo de Uganda a estar atento ao fim do mundo. Na reunião dos vigilantes em 17 de setembro de 2022, o pastor Joseph Cabuleta declarou: "Estamos aqui hoje para compartilhar coisas que irão surpreendê-los." Ele se dedicou a dar sentido às profecias complexas da Bíblia e demonstrou que muitas das previsões bíblicas sobre o fim do mundo já se concretizaram. Uma das previsões mais recentes cumpridas é a ressurreição do Mar Morto. O Mar Morto é conhecido por sua falta de vida marinha, plantas ou animais, sendo considerado o mar mais salgado da terra. No entanto, em Ezequiel 47, Deus revelou ao profeta Ezequiel que a água do Mar Morto se tornaria limpa novamente e que os seres vivos habitariam nela. Em 2016, foram descobertos tanques de peixes de água doce ao longo das margens do mar, confirmando a veracidade dessa profecia. Cabuleta forneceu informações adicionais sobre a batalha catastrófica que é mencionada nos capítulos 38 de Ezequiel e 9 do Apocalipse, prevista para ocorrer próxima ao rio Eufrates nos últimos dias. De acordo com a Bíblia, acredita-se que um exército de 200 milhões de pessoas, provenientes de países como Turquia, Síria, Iraque, Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Gog e Magog, Rússia, China e ex-União Soviética, se unirá para lutar contra Israel. Cabuleta afirma que se esse exército de pessoas conquistar Israel, o país será compelido a usar armas nucleares ou enfrentará o risco de ser aniquilado da face da terra. De acordo com Apocalipse 16, versículo 12, é mencionado que o rio Eufrates secará, possibilitando a movimentação dos soldados durante esse conflito. O rio secou neste ano, o que confirmou essa previsão. Caso nenhuma ação seja tomada, especialistas afirmam que o rio desaparecerá permanentemente até 2040. Devido aos danos sem precedentes causados pela guerra, a comunidade internacional está se unindo para auxiliar as partes em conflito a alcançar um acordo de paz temporário. Cabuleta afirma que é por esse motivo que a promessa de paz de 7 anos mencionada em Daniel 9, versículo 27 será firmada. Segundo a Bíblia, após esses 7 anos, as pessoas perderão o controle e Jesus retornará. As pessoas estão começando a expressar preocupação e surpresa diante das novas informações que estão sendo adquiridas. A explicação mais plausível para o que está ocorrendo com o rio tem suas raízes na Bíblia. No entanto, outras teorias sugerem que os eventos ao longo do Eufrates estão ligados a objetivos políticos e às mudanças climáticas. Será que as previsões estão se tornando realidade ou o rio está secando devido às mudanças climáticas? Elon Musk, apesar de não expressar crença em Deus, não permanece em silêncio diante desses acontecimentos apenas porque estão ocorrendo. Em vez disso, ele fundamenta suas afirmações com base em estudos que ele conduziu sobre o rio e nas informações científicas que ele possui. Mas e você? O que acha disso tudo?
Compartilhe seus comentários abaixo e se desejar assistir a mais vídeos como este, não deixe de se inscrever em nosso canal.